Olá, gente, tudo bem? Como que está? Nesse friozinho, né? Já pensou ter que fazer exercícios físicos? Ah, que delícia, né? Daria uma aquecida, né, no frio. Quando você começa a se exercitar, você percebe que começa a dar calor, né? E por que que eu tô falando disso? Ó, tô aqui fazendo exercício, ó, levantando peso. Será que essa caneta é muito pesada, hein? Será que vai repercutir em alguma coisa? Vai dar algum efeito eu ficar levantando a caneta? Não, né? Acredito que não. Mas por que eu estou falando disso? Estou falando disso porque a unidade que nós daremos início hoje, unidade 5, vai falar um pouquinho sobre a matemática e a educação física. Qual é a relação entre a matemática e a educação física? Nós podemos pensar um pouquinho sobre os exercícios físicos. E aí nós pensamos, pega aí o seu estojo, pega e comece a levantar. Ele é pesado? Depende, né? Se ele estiver cheio de canetinha, cheio de lápis, ele vai ser um pouquinho pesado, né? Agora observe a imagem que tem na página 141. Ali tem alguns pesos, né? Halteres que fala, né? Mas são alguns pesos. E eles têm 3 quilos. Você acha que o seu estojo é mais pesado que eles ou não? Então você vai refletir um pouquinho sobre isso. Quando nós pensamos em educação física, lembramos de atividade física, de boa alimentação, né, de tomar água. Então tem todas as regras que são necessárias para manter boa saúde. Alimentos saudáveis, beber água, fazer atividade física, mas na medida certa. Nem deixar de fazer e nem fazer demais, né? Então tudo tem que ter um equilíbrio. E aí nós vamos perceber essa relação aí entre a educação física, entre o desenvolvimento de atividades físicas e a matemática. Como que nós podemos relacionar a educação física com matemática? Nós vamos pensar nas grandezas. O que são grandezas? Grandezas são características das atividades ou dos objetos que podem ser medidas. Tá? Então nós vamos lembrar de diversas formas aí, diversos objetos ou atividades que podem ser medidas, né? Podem ser medidos e aí a gente consegue relacionar com a matemática. Vamos então hoje falar um pouquinho sobre as unidades de medida de massa, tá? O que são unidades de medida? Então, nós temos a grandeza, que são as características ou das atividades ou dos objetos que podem ser medidos, e nós temos as unidades de medidas. Como que eu vou realizar essa medição? Então, com qual unidade de medida, tá? Então, nós vamos ter um exemplo aqui. A capacidade de uma garrafa, por exemplo, né? Ó, tem uma garrafa aqui. Tem uma capacidade. Quantos litros cabem dentro dessa garrafa? Tá? Digamos, 2 litros. Então, nós vamos usar a grandeza. A grandeza seria a capacidade dessa garrafa. E a unidade de medida? Litros. Quantos litros cabem dentro dessa garrafa? Então, grandeza, a capacidade dessa garrafa e unidade de medida, litros. Tá ok? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Unidade de medida, agora nós vamos falar sobre unidade de medida de massa, tá? Na outra aula, né, a aula de amanhã, nós vamos falar sobre unidade de medida de capacidade, tá bom? Então vamos falar sobre massas, nós lembramos sobre gramas e lembramos da balança, tá? Então relacione isso, ó, medidas de massa, você lembra de gramas, quilos, né, quilos, quilogramas, né, ou gramas. E lembramos da balança. Então, aquilo que eu posso pesar na balança, tá ok? Então, isso para você relacionar e lembrar, tá? Quando falamos de medidas de capacidade, nos aprofundaremos um pouquinho amanhã, tá? Nós lembramos de litros. Quantos litros cabem, tá? Então, você vai pensar nisso para relacionar essas medidas. Medida de massa, unidade de medida não padronizada, o que seria? Porções, tá bom? Então, quando nós pensamos em porções, é uma unidade de medida não padronizada. Então, pode ser de uma maneira aqui, de outra maneira em outro lugar, tá? Ah, vou pegar uma porção de arroz. Uma porção de arroz que eu faço, de repente, é uma xícara. E a porção que, de repente, a sua mãe faz é uma outra porção, tá bom?
Então, ela é diferente de um lugar para outro. Então, por isso, não é padronizada, não é padrão, tá? Quando nós pensamos em unidade de medida de massa que é padronizada, nós lembramos em algo que é universal, ou seja, que está em todo lugar, que todo mundo conhece, tá? Então, nós lembramos de unidade de medida de massa padronizada, lembramos de quilo, tá? Qualquer lugar que você for falar, me dá 1 quilo de carne, né? A pessoa vai saber o quanto é 1 quilo, porque ela vai colocar ali na balança e ela vai chegar a essa medida. Quando nós queremos uma medida, né? Pensamos em medidas menores, nós utilizaremos não quilos, utilizaremos grama. E se ainda for menor, nós vamos usar miligrama, tá? Que é o símbolo mg. Como que eu sei isso, prof? Olha, se algo, quando nós pensamos em quilograma, ele tem 1000 gramas, tá? Então, dependendo do que eu vou pesar ou daquilo que está sendo medido, né, a medição, eu vou usar quilograma, tá? E a grama, cada grama tem 1000 miligramas, tá bom? Então, sempre relacionando aí de 1000 em 1000, para você lembrar, tá ok? Então, nossa aula é sobre isso hoje, tá? Você vai fazer atividades sobre isso, refletir, né, sobre essas medidas de massa. E aí, a gente continua amanhã falando um pouquinho sobre a medida de capacidade, tá? Um beijo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!